no Samadhi de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Então, Silachara Maharaj, ele vai dar essa aula no Samadhi de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Então, ele deu essa aula, Silachara Maharaj, em Navadvipa, especificamente no Parikrama, né, de Navadvipa, no segundo dia, em Koladvipa. Dia 24 de março de 2021, ele deu essa aula em Bengali. Então, começando aqui a leitura dessa parte da aula. Se você olhar as nossas fotografias do Guru Parampara, você verá que a última fotografia é a de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Nós damos jai a ele todos os dias. Por favor, ouça a descrição de sua vida. Então agora aqui Silachara Maharaj vai falar sobre a vida de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Olhando para o altar, quando a pessoa olha de frente para o altar, é o primeiro da direita para a esquerda. Do lado direito é o primeiro, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Todo dia no Jai Dwani, no Kijai, nós falamos o nome dele. Tanto no Kijai do Arati, como no Kijai, o Jai Dwani, da Tulasi Maharani, quando fazemos o Parikrama. Então, o nome dele é falado 2 vezes em cada programa, tanto depois do Arati, como depois do Parikrama em Shri Tulasi Devi. Então, aqui no caso, o Templo de São Paulo, nós glorificamos ele 4 vezes por dia. Falamos Kijai 4 vezes por dia para ele. Então, agora Silachara Maharaj vai falar sobre a vida dele. Tem um verso aqui que diz o seguinte: cantar as glórias dos Vaishnavas, ele resgata e protege a alma diva. Então veja só, cantar as glórias do Vaishnava. Vaishnava é um devoto puro. Na verdade, alguns falam, né? Vaishnava é aquele que adora o Senhor Vishnu. Todo mundo que recebe iniciação é Vaishnava. Mas Vaishnava mesmo é aquele devoto puro. Nós somos aspirantes a Vaishnava. Nós estamos na escola para nos tornarmos um Vaishnava, mas nós ainda não somos um Vaishnava. Então, esse verso aqui fala, cantar as glórias dos Vaishnavas, ele resgata e protege a alma. Ele resgata nós da ilusão material e ele protege nós da ilusão material. Cantar as glórias, ouvir isso da boca dos sadhus, dos santos, é do meu e do meu Guru. Então, nós temos que ouvir da boca do Guru, da boca dos santos, dos sadhus, as glórias dos Vaishnavas. Isso aqui está escrito em Acharya Vandana. Nós devemos glorificar os Vaishnavas. Quanto mais os glorificarmos, mais puros serão os nossos corações. Você pode ver que, quando cantamos, a mente de algumas pessoas começa a divagar. Elas não conseguem se concentrar no Kirtan. Elas não conseguem dar lugar ao Senhor. Então, como disse Silachara Maharaj aqui, quando a gente canta, a gente faz os Kirtans, alguns, pelo menos, não alguns, mas a maioria faz isso. Todos nós fazemos isso. Estamos cantando e estamos pensando em outra coisa. Divagando, a mente vai divagando.
Nós não conseguimos concentrar no Kirtan. Nós não damos espaço para o Senhor Supremo. Esse é o nosso problema. Nós não damos espaço para o Senhor Supremo no nosso coração. Nós mantemos o nosso coração sempre com algo que não é a glória dos Vaishnavas, que não é serviço ao Senhor Supremo. Nós temos que dar espaço para eles. O nosso coração está sujo, está doente, com a luxúria, com a inveja, com a ira, com a cobiça, com a loucura, com o ego, com a fofoca. Quanto mais nós fofocamos, nós falamos da vida do outro, quanto mais nós temos esses 6 inimigos aflorados, quanto mais nós fazemos coisas que não são devocionais, maior a sujeira, vai se acumulando sujeira. O pó vai aumentando, aumentando, aumentando. E quanto mais pó, mais sujeira, menos a verdade vai se revelar. Mais difícil, nós estamos encobertos. A alma está encoberta pela ilusão. E quanto mais você fizer coisa ilusória, maior a ilusão vai dominar nós, a nossa mente. Então, nós temos que glorificar os Vaishnavas. Quanto mais glorificarmos os Vaishnavas, mais vamos nos purificar, e nos purificando nós vamos dar espaço para o Senhor Supremo no nosso coração. Você convida alguém para a sua casa, disse Lachara Maharaj, mas no lugar onde você quer que o seu convidado se sente, você tem sacos de arroz, dal e batata. Onde seu convidado se sentará? É um exemplo, a analogia que Srivacharya Maharaj está falando. Onde ele se sentará então? É o mesmo aqui. Você diz que guardará o Senhor em seu coração, mas se tiver outras coisas em seu coração, Kanaki, Kamini e Pratista, desejo por dinheiro, desejo pelo desfrute do corpo dos outros, mulheres e homens, e fama e poder, Kama, Kroda, Loba, Morra, Mada, Matsarya, luxúria, a raiva, a ganância, a ilusão, a loucura e a inveja, Rupa, Vassa, Gada, Sábida, esparsa, desejo de prazer através dos olhos, da língua, do nariz, dos ouvidos, da pele, onde o Senhor se sentará. Então, aqui Srivacharya Maharaj está falando, quando você convida alguém para a sua casa, você tem que deixar um lugar para a pessoa sentar. Ou você vai mandar a pessoa sentar aonde, como disse Srivacharya Maharaj, se a cadeira está cheia de coisas. Ele deu o exemplo aqui, você tem saco de arroz, você tem saco de dal, de batata. Onde a pessoa vai sentar? Da mesma forma, você convida Deus para abrigar, habitar o seu coração. Mas aonde que Deus vai entrar, vai se localizar, vai sentar no seu coração? Se nós temos tudo isso, nós temos Kama, Kroda, Loba, Mada, Matsarya, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Nós temos também o desejo do paladar, da audição, do olfato, do tato, da visão. Nós temos esses desejos. E também nós temos de cana que camina e pratista, riqueza, dinheiro, desfrutar do corpo de mulheres ou homens, e fama e poder. Com essas coisas, Deus, o Senhor Supremo, não vem no nosso coração. Nós temos que dar um ambiente propício para Ele entrar no nosso coração, para Ele se alojar no nosso coração. Enquanto nós estivermos com tudo isso no nosso coração, Ele não vai entrar. Isso tudo é pó, é poeira, é sujeira. Deus não gosta de sujeira. A analogia que é feita é pó.
Quanto mais você fizer isso, mais pó vai acumular. E quanto mais pó, mais sujeira. Quanto mais sujeira, menos Deus vai querer entrar no nosso coração. Isso é muito importante, nós temos que compreender isso. Extremamente importante isso. Ele tem que estar alojado no nosso coração, mas do jeito que estamos hoje, com tudo isso, ele não virá. Deus não virá para habitar o nosso coração. Continuando aqui. Onde o Senhor se sentará? Onde ele ficará se nós continuarmos com isso? Se você tem febre, não sente vontade de comer. Não quer comer nada. Não só não sente vontade de comer, mas não sente o gosto também. Né? Algumas pessoas têm febre, não tem paladar, não quer comer, está passando mal. Da mesma forma, muitos não sentem nenhum gosto pelo santo nome, por cantar o santo nome. Por quê? Por que nós não sentimos o gosto por cantar o santo nome? Porque nós temos alguma doença dentro do nosso coração. Que doenças são essas? Não é uma febre corporal. Essas doenças são as febres de Kanak, Kamini e Pratista. Como já foi falado. Kama, Kroda, Loba, Mada, Matsarya, assim por diante. Essas são as febres, as doenças que nós temos. Shila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele era um Vaishnava muito rigoroso. Certa vez, um homem que tinha Espera aí, só um minutinho. Certa vez, um homem tinha algo e ele pensou, se eu der isso a este sado, esse santo, a minha árvore terá mais frutos. No entanto, Shila Babaji Maharaj, ele pôde entender isso. E quando o homem veio até ele, ele o afugentou, dizendo, ao invés de cantar o santo nome com ofensas, é melhor se você vir e regar a árvore da berinjela de um sado. Então, em vez de você cantar o santo nome com ofensa, é melhor você vir regar, fazendo serviço ao sado. Aí ele deu o exemplo, a árvore de berinjela, a plantação de berinjela. Venha regar a plantação de berinjela de um sado, em vez de cantar o santo nome com ofensa. Muitas pessoas, elas cantam o santo nome em contas na Japamala. Você sabe como eles cantam? Silachar Maharaj pergunta. Uma vez, uma senhora veio ao templo, assim como você vem para o Parikrama, e o Parikrama de Gora Purnima. E ela recebeu a iniciação de seu Gurudeva. Gurudeva deu-lhe o santo nome, o Hare Krishna Mahamantra, e disse-lhe para cantar em voz alta,
Depois disso, quando ela voltou para casa, ela percebeu que o seu marido era Hare Krishna Kunvar, e era impossível para ela pronunciar o nome do marido. Tal é a cultura na Índia. Naquela época, não havia telefones celulares. Então, ela não sabia como entrar em contato com seu guru. Ela perguntou ao marido: o que devo fazer agora? Gurudeva disse para cantar 16 voltas, rondas, e aí ela não falou o nome. Mas este é o seu nome. Eu não posso cantar o seu nome. O marido sugeriu: então você pode cantar Pore Pesto, Pore Pesto, 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 Pore, Pore. Nós também somos assim. Nós estamos apenas cantando por aí com a nossa japamala. Você chegará a algum... Você chegará a alguém e dirá: por favor, faça esse serviço, mas eles dizem que estão ocupados cantando em suas japamalas. É necessário cantar nas contas, na japamala, mas há alguma necessidade de mostrá-lo aos outros. Não tem nenhuma necessidade. Outra vez Srila Charamara já vai falar isso. É necessário cantar a japamala? Sim, é necessário. Mas você não precisa mostrar a ninguém que você está cantando. Muitos gostam de mostrar, mas nós não cantamos para mostrar para ninguém. Nós cantamos para servir Deus. O intuito de cantar a japamala é servir Deus. Não importa se você faz 16, 32, 64 voltas. Você não precisa ficar divulgando: eu canto 64 voltas por dia, eu canto 32 voltas por dia, eu canto 16 voltas todos os dias. Para que você está falando isso? Para se glorificar. O Vaishnava, ele não quer fama, ele não quer poder, ele não quer glorificação. Aquele que fala que todo dia canta 64 voltas, 32 ou 16, ele está querendo que todo mundo reconheça: ele é um Vaishnava, ele é um devoto correto, ele canta todo dia esse número de voltas. Para que isso? Srila Charamara fala: Krishna está vendo quantas voltas você canta. E quantas voltas você canta não é uma parada, ofensa ao santo nome. Krishna vê tudo. Para que você tem que mostrar para o outro? Não temos nenhuma necessidade em mostrar para o outro. Isso daí é pratista. A pessoa que quer isso, ela quer fama e poder. Cante, mas não faça isso na frente dos outros. Quando cantamos em nossas japamalas, nós fazemos isso sob um saquinho, um pano, mas andamos por aí exibindo as nossas contas, a japamala, apana bhajana, kata na kahibe, jata tata. O que quer dizer isso? Não conte a ninguém e a todos sobre o seu próprio bhajan, o serviço e prática devocional. Não conte para ninguém e nem para todos. É necessário mostrar aos outros como você pratica. Eu obterei o resultado. Não é necessário contar aos outros sobre isso.
Você não precisa contar o que você faz na vida devocional. Todo dia eu leio o Bhagavad Gita, tantas páginas, tantos capítulos. Todo dia eu canto as canções. Todo dia eu canto a Japamala. Todo dia eu ofereço boga. Todo dia eu cozinho para Krishna. Todo dia eu faço arati. Para que você precisa contar isso? Não precisa, o benefício vem, você contando ou não contando. Isso daí é fama e poder, você quer fama e poder. Você quer que os outros falem, aquele devoto, ele realmente faz a prática. Aquele devoto todo dia está lá cantando. Toda vez que eu vejo o devoto, ele está com a japamala na mão. Para que isso? É isso que Srilacharya Maharaj fala. Isso aí não é necessário. Esse também era o humor de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ele era muito rigoroso. Às vezes, alguém lhe dava algum pranami é doação. Ele comprava alguns doces com este dinheiro e os dava para as vacas e cachorros do Dan sagrado. Ele não honrava a praçada sem primeiro alimentar os cães. Há muitos passatempos em sua vida. Srilacharya Maharaj continua falando aqui, continuando essa aula. Então veja só quem é Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ele era muito rigoroso, muito rígido. E, como foi falado aqui, ele não honrava a praçada antes de dar para os cães, as vacas. Um devoto puro, devoto com Krishna Prema, amor puro por Deus. Vamos ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Depois voltaremos aqui na leitura. Por enquanto não. Não tivemos nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então, nós temos que compreender o que foi falado aqui. A pessoa fala, eu quero Krishna para mim, eu quero Krishna no meu coração, eu quero Krishna, eu quero servir Krishna. Mas Krishna não virá no nosso coração enquanto nós tivermos o desejo por Kanaki, Kamini e Pratista. Dinheiro, riqueza, desfrutar do corpo de mulheres e homens e fama e poder. Enquanto nós tivermos esses três desejos, Krishna não virá para o nosso coração, ele não vai habitar o nosso coração. Também, enquanto nós tivermos a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, ele não virá para o nosso coração. Enquanto nós ainda quisermos desfrutar dos sentidos, dos 5 sentidos, a visão, o paladar, o tato, o olfato, a visão, ele não virá habitar o nosso coração. Krishna não vem. Quando você convida, como diz aqui Srilacharya Maharaj, você convida, por exemplo, vou dar outro exemplo, você convida alguém para vir ficar uma semana na sua casa. O que você vai fazer para receber essa pessoa? Você vai arrumar a sua casa, pelo menos o quarto da pessoa onde ele vai dormir? Ou você vai deixar a bagunça? Tudo em cima da cama, um quarto que não dá nem para andar direito, não dá nem para se movimentar no quarto, sujeira. Ou você vai limpar tudo, deixar um lugar confortável para a sua visita, para o seu convidado, ele dormir e poder viver uma semana na sua casa. O que você fará? Da mesma forma nós, com relação a Krishna, nós queremos ele no nosso coração, nós estamos pedindo misericórdia, estamos pedindo para Krishna, nós estamos pedindo amor puro por ele,
mas nós não fazemos nada para ele vir. Ele não virá enquanto tivermos querendo isso, o desfrute dos sentidos, dos 5 sentidos, enquanto nós tivermos essas doenças que a mente tem, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego, enquanto nós quisermos dinheiro, riqueza, enquanto nós quisermos desfrutar do corpo do outro, mulher ou homem, enquanto nós quisermos fama e poder, ele não virá. Ele virá quando a alma tiver, quando o coração tiver limpo, sem nada disso, ele virá. Se você não tiver nenhuma dessas sujeiras, ele virá com certeza e vai habitar o seu coração totalmente. E você vai chegar em Krishna Prema, amor puro por Deus. Mas enquanto estamos sujos, nesse sentido de sujeira, de querer essas coisas materiais, ele não virá. Krishna não gosta de sujeira. Nós temos que limpar tudo isso. E como que nós podemos limpar essa sujeira que nós temos no nosso coração? Como que podemos limpar? Servindo. O serviço devocional é a única coisa que limpa. E serviço devocional é seguir o que o Guru orienta. Se você faz o serviço da sua cabeça, não é serviço devocional, não é serviço a Deus. Serviço a Deus somente através de um mensageiro dele, de um devoto puro que ele enviou para o mundo material para nos dar a misericórdia. Somente através do devoto puro nós podemos fazer o serviço. O devoto puro, ele nos dá o serviço e nós somos usados como uma ferramenta. Quem aperta o parafuso de fenda é o Guru, e ele usa nós como a chave de fenda. Quem aperta uma porca com alicate é o Guru, mas nós somos o alicate. Nós temos que compreender isso. O Guru usa nós como ferramenta para ele servir Deus. Ele é o único que serve Deus. O Guru genuíno no mundo material é o único que serve Deus. A pessoa sem um Guru genuíno, sem um mestre espiritual genuíno, ele não tem como servir Deus. Ele é uma chave de fenda que está lá do lado do parafuso. Mas sozinha a chave não vai apertar o parafuso. Ela está lá. Mas se não tiver alguém para apertar, e esse alguém quem é? O Guru genuíno. Eu acho que fica bem claro com esse exemplo, né? Nós não conseguimos servir Deus sozinhos. Por isso nós temos que ter a misericórdia do Guru. E como que nós vamos arrumar um Guru genuíno? É outra questão importante. Alguns perguntam, mas como eu vou saber quem é um Guru genuíno ou não? Se você tiver sinceridade no seu coração, e o que é a sinceridade? Você querer Deus para amá-lo. Você querer Deus para servi-lo. Você não querer Deus, como a maioria faz, para querer algo em troca dele. Enquanto você quer Deus para ter algo em troca dele, você dá algo querendo algo em troca. Você reza, você ora para pedir algo para ele. Enquanto você estiver assim, o seu Chaitya Guru, o Guru interno, todo mundo tem um Guru interno. O Chaitya Guru, o Guru interno, ele vai te levar para o Guru que vai te iniciar. Mahanta Guru. O Guru que te inicia chama-se Mahanta Guru. Então, o teu Guru interno, o Chaitya Guru, ele vai te levar para o Mahanta Guru. Se você realmente quer se conectar com Deus da forma pura, não querendo algo em troca, aí você vai ser levado para um Guru genuíno. Se você não tiver sinceridade em buscar Deus, você não vai conseguir se iniciar com um Guru genuíno. E o Guru genuíno vai te dar o serviço, a misericórdia, o serviço, e você vai ser a ferramenta para servir Deus.
Não você vai servir, mas você é a ferramenta. Eu falo sempre isso também, quando eu faço arati, ou qualquer pujari faz o arati, oferece a boga no altar, a comida, não sou eu que estou oferecendo, nem o arati, nem os artigos do arati, nem a boga, não sou eu. Eu peço para Gurudeva, eu peço para o meu Gurudeva. Eu falo, Gurudeva, ofereça esses artigos a todas as personalidades. Quem são as personalidades? No caso do Templo de São Paulo, Mahaprabhu, Giriraj, Shrimati Radharani, Nityananda Prabhu, Tulasi Devi. Depois vem na sequência Jagannatha Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakura, e assim por diante até chegar em Srila Bhakti Tilaka Niriha Maharaj. E depois para vocês que estão participando aqui no Nati Mandir. É o Guru que oferece, não sou eu. Eu peço para ele oferecer. Quando eu vou oferecer a boga, eu peço para o Guru convidar a deidade a sentar no asana para aceitar a oferenda. Não sou eu. Nós não fazemos nada, nós somos usados. Qualquer serviço que você faz, você foi usado. Quando você faz uma guirlanda, não é você que fez a guirlanda, você foi usado para fazer. Você deu os braços, o teu corpo, para o Guru fazer a guirlanda. Quando você está pregando, você está falando de Krishna, não é você que está falando. Você está dando o seu corpo, a sua voz. Você está dando para o Guru pregar o que é necessário. Não somos nós que pregamos. Então, por que ter ego? Se não é você que faz, por que ter ego? A pessoa que compreende isso, que ela tem que servir, ela não tem ego, porque ela não faz nada. Não é ela que faz, é o Guru. Então nós temos que ter um Guru genuíno para ele nos instruir e falar o que temos que fazer. Sem um Guru genuíno, nós não vamos conseguir chegar a Deus. E também tem vários tipos de comportamentos que você pode ver se o Guru tem ou não. O Guru genuíno, ele tem que ter alguns comportamentos. O Acharya é aquele que ensina pelo exemplo, mas ensina pelo exemplo, ele tem que dar o bom exemplo, não o mau exemplo. Aquele que dá o mau exemplo não é um Acharya genuíno, não é um Guru genuíno. Então é extremamente importante nós seguirmos o que o Guru fala, mas um Guru genuíno, não um Guru falso. Se você tem um Guru falso, nós lemos isso, acho que a semana passada. Srila Rupa Goswami falou no livro Sri Bhakti-rasamrita Sindhu. Ele falou, ele escreveu, se você tem um Guru falso, você pode abandoná-lo. É melhor abandonar um Guru falso do que você continuar com ele. Srila Rupa Goswami falou isso. E a sinceridade vai te levar para um Guru genuíno. E aí você começa a fazer o serviço a Deus, e fazendo o serviço a Deus, vai ir limpando todos essas coisas que nós temos, hábitos ruins. Tudo isso vai embora. Os anartas vão embora com o serviço devocional. Sem o serviço devocional, você não tira os anartas, os maus hábitos. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. O desejo do desfrute, da visão, do paladar, do olfato, do tato, da audição. Você não tira o desejo de cana que camina e platista, o desejo de riqueza, de bens materiais, o desejo de desfrutar do corpo do homem ou da mulher, o desejo de fama e poder. Sem o serviço devocional correto, sob a guia de um Guru genuíno, não há como nós fazermos isso, limparmos a nossa alma. E sem limpar a alma, Krishna não virá para o nosso coração. Vamos continuar então com a leitura. Ainda temos bastante tempo de leitura. Só um minutinho.
Então, continuando a aula, falando a vida de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ele vai contar outro lila agora. Srila Maharaj vai contar um outro passatempo de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Um dia, ele diz, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele estava caminhando daqui, cantando o santo nome. No caminho, ele passou pela casa de um homem rico. Naqueles dias, naquela época, não havia boas casas e apenas pessoas muito, muito ricas construíam boas casas. O homem estava sentado no telhado de sua casa. Ele viu Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj passando, cantando o santo nome de Krishna. Ele notou que Srila Babaji Maharaj estava vestindo roupas velhas e rasgadas. As roupas estavam limpas, mas velhas e rasgadas. E, descendo do telhado, ele deu uma rúpia para Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Babaji Maharaj não pensou em nada. Ele pegou a moeda e continuou o seu caminho. Uma rúpia na época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Cerca de mais de 100 anos atrás, era muito dinheiro. 150 anos atrás, uma rúpia era muito dinheiro. Hoje não vale nada, não dá para comprar nada, mas na época era um dinheiro considerável. Então ele pegou a moeda e continuou o seu caminho, andando. Depois de ter andado por um bom tempo, ele andou talvez 3 quilômetros, mais ou menos. Ele de repente disse ao seu servo, Bihari Das, o servo dele se chama Bihari Das. Bihari, ele falou, vamos voltar. Mas por quê? Bihari disse. Ele ficou surpreso. Vamos voltar para a casa daquele homem rico. Respondeu Babaji Maharaj. Mas por quê? O que aconteceu? Perguntou Bihari novamente. Você não vai entender. Venha, vamos voltar. Nós andamos tão longe daquela casa e agora você quer voltar. Veja só, o discípulo, ele questionando o guru. Mas de novo, por que vamos voltar? Andamos tanto, está tão longe a casa. Ele não queria voltar. Então, eles voltaram para a casa do homem rico. Quando eles chegaram, Bihari Das chamou o homem. Prabhu, por favor, venha um minuto. Srila Babaji Maharaj quer falar com você. O homem rico pensou, ele pegou o dinheiro e agora ele veio pegar mais dinheiro. Então o homem rico, ele pensou isso. Normalmente os ricos são assim, não todos, mas eles acham que quem se aproxima deles sempre quer algo em troca, dinheiro, algum emprego, alguma coisa, né? Eles sofrem com isso. Então, o homem rico pensou, ele pegou o dinheiro e agora ele quer mais. No entanto, quando o homem saiu, Srila Babaji Maharaj colocou aquela rúpia de volta em sua mão e disse, eu não posso tolerar o peso
desse dinheiro. Eu fico pensando em como vou gastar esse dinheiro. E a minha cabeça não aguenta mais. Não posso tolerar esse fardo tão pesado. O homem ficou surpreso. Então, Babaji Maharaj, ele falou que eu não consigo cantar a Japamala, eu não consigo cantar os santos nomes, porque eu fico pensando nesse dinheiro. E era um fardo para ele. E aí ele foi devolver o dinheiro. Esse é Srila Babaji Maharaj, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Depois disso, Srila Babaji Maharaj e Bihari Das, eles continuaram o seu caminho para Datrigram, uma vila pequena perto de Kauna, onde foram convidados para a praçada. Essa história aqui, Silachara Maharaj sempre falava, nós já lemos aqui várias vezes também, mas nunca é demais, é uma história muito importante, muito bonita. Então eles foram convidados e foram lá honrar a praçada. A velha senhora que os convidou, ela tinha algum desejo. Você convida Babaji Maharaj e pega a sua praçada. Esse era o desejo dela. Assim como muitos de vocês me convidam para a sua casa, aquela senhora também convidou-se lá Jagannatha Das Babaji Maharaj. Por causa dessa história, com o dinheiro, Srila Babaji Maharaj, ele estava atrasado. Então, quando ele finalmente chegou, a senhora disse a ele, eu já terminei de cozinhar. Por favor, ofereça a boga e eu servirei praçada para vocês. Bihari Das ofereceu a boga e então a senhora disse, vocês dois podem se sentar e eu servirei a praçada para vocês. Ela colocou arroz, dal, sabji, etc. no prato de Srila Babaji Maharaj. E Srila Babaji Maharaj pegou tudo e honrou tudo, comeu tudo. Vendo isso, a senhora pensou, não deixou nada para mim. Veja só o intuito dessa senhora. Ela convidou Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj para honrar a praçada dele, para pegar o remanescente dele. Ela tinha um desejo por trás. Ela não convidou ele para servi-lo. Ela convidou para ela pegar e honrar a praçada dele. Honrar o remanescente dele. Esse era o objetivo dela ter convidado ele. Então, vendo isso, que ele comeu tudo, a senhora pensou, não deixou nada para mim. Ela só pensou nisso. Ela não disse nada a Srila Babaji Maharaj, mas Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele podia entender tudo. Então, a senhora colocou mais praçada no prato dele. Ela colocou arroz, dal, legumes, etc. Srila Babaji Maharaj, ele ficou sério, pensando, entendo você. Você quer você quer honrar a minha praçada. Eu vou te mostrar uma lição. Então, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj não apenas comeu, honrou toda a praçada, ele comeu tudo novamente, mas também ele comeu o prato de folha de bananeira. Então, ele comeu o prato, ele honrou a praçada toda que ela havia colocado, não deixou nada, porque ela tinha o intuito de convidá-lo somente para pegar o remanescente dele. Ele comeu tudo, ele deu uma lição para ela. Novamente ela colocou, encheu o prato dele, ele comeu tudo, e não só isso,
ele não deixou nem nada para ela. Ele comeu a folha de bananeira que era prato. Antigamente na Índia, hoje é muito raro isso, né? Mas antigamente na Índia os pratos eram com folha de bananeira. Ele comeu a folha de bananeira crua para ensinar essa mulher que ela não tem que fazer o serviço querendo algo em troca. Ela convidou ele, serviu ele para querer algo em troca, ela quis o remanescente dele. Então nós temos que compreender isso. E ele deu esse exemplo para ela. Imagina só o que ela fez com ele. Ela fez ele comer a folha de bananeira crua, verde. Mas ele deu essa lição para ela. Vendo isto, Bihari Das foi pego de surpresa. Eu cometi uma ofensa ao trazer Srila Babaji Maharaj aqui, ele pensou. Srila Babaji Maharaj, ele sentia tanta dor por minha causa, ele teve que comer um prato de folha de bananeira. Então o servo dele ficou se penalizando. Ele levou o guru dele para lá e ele fez o guru dele comer um prato de folha de bananeira. Então ele ficou muito chateado com isso. Srilachar Maharaj fala, os Vaishnavas, eles nunca dão a sua praçada aos outros. Somente quando o guru, ele quer dar misericórdia para o devoto, mas não que o devoto, quando ele quer dar, alguns gurus são muito misericordiosos, como Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj distribuía a praçada dele. Muita misericórdia para os devotos mais próximos. Mas não é a atitude de um Vaishnava, é querer distribuir a praçada, não com o intuito de dar a misericórdia, mas com o intuito de falar assim, eu sou superior a você, então você comendo o meu remanescente, o meu resto, você vai se purificar. O Vaishnava nunca pensa assim. Quando Srila Govinda Maharaj ele dava a praçada dele para os outros devotos, ele não pensava assim, ele estava dando a misericórdia dele para os devotos. Aquele que acha que ele é superior ao outro, e aí ele vai dar o remanescente dele para o outro, o resto dele para o outro, ele não é um Vaishnava. Ele não é um Vaishnava. O Vaishnava não faz isso. Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj é uma personalidade muito famosa. Falei ontem sobre ele. Srila Bhaktivinoda Thakura primeiro o levou para Mayapur. E quando viu aquele lugar, Srila Babaji Maharaj, em Yogapiti, ele pulou do seu cesto, que o devoto Bihari Das carregava ele, e ele exclamou, consegui, este é o lugar, Prabhu, um lugar sagrado, nunca desaparece. O Ganges, a princípio, inundou aquele local do aparecimento de Shrimad Mahaprabhu, mas depois ele o devolveu. Foi assim que Srila Babaji Maharaj confirmou que Mayapur e Yogapiti era o verdadeiro local de aparecimento de Mahaprabhu. Então tem vários passatempos aqui de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Amanhã de manhã vamos continuar a ler. Amanhã de manhã, na aula da manhã, vamos continuar a ler. Vamos ver quem está conosco, se fez alguma pergunta, algum comentário. E vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não, só Dandavati Pranam, enfim, cumprimentando um ao outro. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai.
Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shri Madhusudan. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radhadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Bhanja. Jaho Se Vinana Javista Pura. Jai Gosai Jara Muni Tarada. Sabara Padarino Mora Panchagra. Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva. Janane Chanane Morai Avila. Jai Gosai Tabi Braji Kulamasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Doya Nitai, Doya Gora, Doya Nitai, Doya Gora, Doya Nitai, Doya Gora, Doya Nitai, Doya Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Nós temos aqui Premarupa Devidasi, a Ana Purna Devidasi também conosco, a Maline Devidasi, Dirce Aires Almeida, minha prima, e também aqui conosco o Norberto Colina. Pode ser que tenha mais alguém que não quis se identificar, não há problema. Então, eu agradeço a presença de todos, quem colocou o nome, quem não colocou o nome. O importante é Sadhu Sangha e escutar um devoto puro como Silachara Maharaj dando a aula. Vamos ter uma boa noite todos. Amanhã, às 7 horas da manhã, continuaremos com a leitura da aula de Silachara Maharaj, falando sobre a vida de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam.